Oiê, tudo bom? Eu sou a Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de Fullmetal Alchemist. Sim, porque em 2021 faz 20 anos que esse mangá, que é uma das minhas histórias preferidas de todos os tempos, foi lançado. Ele saiu pela primeira vez lá no Japão em 12 de julho de 2001, e eu ia fazer esse vídeo aqui em julho, mas a vida aconteceu e eu acabei fazendo só agora, então vamos considerar que eu tô fazendo agora porque 2021 todo é o ano de aniversário, beleza? E hoje eu vou falar sobre por que eu acho que mesmo 2 décadas depois do lançamento, ainda vale muito a pena mergulhar nessa história. Mas antes eu vou falar de um outro mergulho, porque esse vídeo tem um momento Alura. Seguinte, a Alura, a maior plataforma de cursos online do Brasil, é patrocinadora desse canal. Mas hoje eu queria chamar vocês para um evento diferente, porque agora em setembro vai rolar a Imersão Dev, que é um evento online totalmente gratuito que ensina programação em JavaScript do zero. É um evento que dura 10 dias e é muito legal. Quando teve no primeiro semestre e eu tava começando a trabalhar com a Alura, eu acompanhei a imersão. E, gente, foi muito legal, de verdade. Eu saí do evento com várias ideias, eu fiz até um joguinho de texto, sabe? Foi super simples, mas eu me diverti demais fazendo. E a ideia é que você saia da imersão Dev com o seu primeiro passo na carreira de tecnologia, porque vão te passar os fundamentos desde o comecinho mesmo, e aí dá pra sair do evento com o seu primeiro portfólio. As aulas vão rolar entre os dias 13 e 24 de setembro, e as inscrições vão só até dia 12 agora, então não perde. Lembrando que é grátis, não é aquele negócio que você precisa pagar pra ver a parte 2, nem nada assim. São 10 aulas gratuitas do começo ao fim. Tem o link aqui na descrição pra você se inscrever e depois me conta o que você achou da imersão Dev. Agora bora falar de FMA. Então vamos lá, eu avisei nas minhas redes que eu ia fazer um vídeo sobre Fullmetal Alchemist e pedi para as pessoas que ainda não tinham visto mandarem as dúvidas que elas tinham sobre a história, contarem por que elas ainda não tinham assistido. E eu peguei essas dúvidas, assim como algumas coisas que eu queria falar sobre essa história e transformei no roteiro desse vídeo. Acho que a primeira coisa a dizer é que esse é um vídeo que não vai ter spoilers, tá? Tudo que eu vou falar aqui é meio que a premissa da história, então vai ser revelado assim nos primeiros episódios logo de cara, não vou falar de nenhuma reviravolta nem nada. Esse vídeo é realmente pra quem nunca assistiu ou pra quem tá querendo relembrar. Mas vamos começar por o que é Fullmetal Alchemist, né? Fullmetal Alchemist é uma história que começou nos mangás, como eu falei, né? Tem versões em anime também, e eu já vou chegar nessa explicação, mas basicamente é a história de 2 irmãos, o Edward e o Alphonse Eric, que são alquimistas. Nesse mundo de Fullmetal Alchemist, você tem essa habilidade chamada alquimia, que é uma espécie de ciência barra poder, barra coisa mística, depende muito de como você observa as coisas e do que é explicado na história, mas de qualquer forma é algo que se estuda e você pode usar a alquimia para transmutar uma coisa na outra. Por exemplo, você tem um rádio quebrado, você faz um círculo de alquimia, coloca lá a mãozinha em cima e acaba reconstruindo esse objeto usando os mesmos materiais. A alquimia, ela é baseada no tal do princípio da troca equivalente, que para você obter uma coisa, você tem que ter algo de igual valor. Então, por exemplo, tem esse casaco aqui que é de algodão. Se eu quiser transformar ele numa pilha de barras de ouro, eu não vou conseguir necessariamente porque eu tô violando a lei da troca equivalente. Um casaco de algodão não é equivalente a uma pilha de barras de ouro, certo? Mas se eu tivesse, por exemplo, muitas joias feitas de ouro, eu poderia transmutar essas joias em barras de ouro, porque eu ia meio que só mudar a forma delas, o material ia continuar o mesmo, ia manter a troca equivalente. E acho que é importante entender esse conceito da troca equivalente e tal, porque ele aparece o tempo todo em várias coisas de Fullmetal Alchemist, inclusive quando tentam subverter essa lei de certa forma, que aí é por outros meios. Por exemplo, a tal da pedra filosofal, que seria esse artefato aí que permite ignorar algumas coisas, como a troca equivalente. E é exatamente esse artefato que os irmãos Elric, que são os nossos protagonistas, procuram, porque eles querem usar a pedra filosofal para poder recuperar os corpos deles, que eles perderam numa treta muito doida que teve com a alquimia quando eles eram crianças. Em Fullmetal Alchemist, a gente vai ver as aventuras desses dois nessa saga para recuperar os seus corpos e várias outras coisas no processo. Aí eu acho legal trazer um histórico, né? Como eu falei, agora faz 20 anos do lançamento do mangá de Fullmetal Alchemist. É muito legal trazer a informação de que a autora desse mangá é uma mulher, a Hiro Murakawa, que lançou Fullmetal na revista Monthly Shonen Gangan, que é uma revista, inclusive, que hoje em dia pertence à Square Enix. Sim, a publisher de jogos e tudo mais, a mesma do Final Fantasy. É a mesma revista que lança os mangás do Kingdom Hearts. E eu acho legal trazer essa informação porque quem é mais ligado no
rolê de mangá e anime e tudo mais, normalmente ouve o termo shonen, né, que é uma demografia de histórias que são com o público-alvo de jovens garotos. Eu explico melhor esse negócio das demografias no meu vídeo sobre animação tem que ser pra crianças e tudo mais. Tem o link aqui embaixo. Mas normalmente quando o público ocidental pensa em shonen, costuma pensar Naruto, One Piece, Dragon Ball, costuma pensar principalmente nas histórias da Shonen Jump, que é a revista mais conhecida de shonen por aqui. Muitos dos títulos da Shonen Jump acabam fazendo sucesso por aqui. E eu acho muito legal que Fullmetal Alchemist, que é super popular aqui no Brasil, em outros países fora do Japão, é uma história que não é da Shonen Jump e que tem uma autora mulher, que também é algo que essas outras histórias que são conhecidas como as representativas maiores do shonen, não tem muito, né? Tem muitos autores homens e tudo mais, algumas autoras mulheres que se destacam, entre elas a Hiro Murakawa. E ela começou a lançar esse mangá lá em 2001 e só terminou ele lá em 2010, ou seja, 9 anos de publicação. Eu quis trazer esse histórico pra explicar por que a gente tem 2 animes. Eu tenho um vídeo bem antigo aqui no canal que eu falo sobre por onde começar Fullmetal Alchemist, que eu conto com mais detalhes no que os animes se diferenciam um do outro e tudo mais, mas eu acho legal explicar que assim, lá em 2003 decidiram fazer uma adaptação em anime de Fullmetal Alchemist. 2003 ele tinha acabado de começar a publicação, tava lá com 2 anos e tudo mais, e como eu falei, ele só encerrou em 2010. E esse anime não durou 10 anos. Ele se encerrou em 2004, com 51 episódios. Ou seja, ele terminou uns 6 anos antes do fim do mangá. Então, obviamente, o final dele não ia ser o fim do mangá exatamente, né? Isso era uma coisa muito comum com o anime, tá, gente? Ainda existe um pouco hoje em dia, mas nem tanto, com essa coisa mais de temporadas e tal. De qualquer forma, pro primeiro anime, em 2003, ele tem algumas partes que, assim, ele muda completamente o que rolou no mangá. Ele vai pra outro lado, tem um final completamente à parte. E por isso, alguns anos depois, foi feito um novo anime. Em 2009 saiu Fullmetal Alchemist Brotherhood, que foi feito com essa intenção de ser algo mais fiel ao mangá, já que agora o mangá tava próximo ali do seu fim, né? Tanto que o final do Brotherhood, o último dos 64 episódios que ele teve, saiu assim, tipo, um mês depois do último capítulo do mangá. Então eles terminaram ali quase juntos. Aí, como eu falei, tem o meu vídeo explicando quais são as principais diferenças entre eles, em qual ordem que eu recomendaria assistir e por que eu acho que não é simplesmente só ver o Brotherhood. Por que eu recomendo também ver o começo do anime de 2003? Porque eu acho que eles são muito complementares em vários aspectos. Tá linkado aqui na descrição, tá? Caso vocês queiram saber em que ordem assistir. Mas a minha resposta curta, só pra caso vocês queiram uma resposta aqui nesse vídeo, vejam o começo de 2003 e depois vão pro Brotherhood, porque aí vocês vão ter a experiência emocional de 2003, que eu acho muito maravilhosa, depois um final mais fiel, mais de acordo com a trajetória do mangá. Mas aí todo esse papo técnico aqui de datas e de quais animes ver e não sei o que, qual mangá que lê, blá blá blá. Eu ainda não falei se eu acho e por que eu acho que vale a pena conhecer essa história agora, mesmo 20 anos depois do lançamento. Então sim, minha recomendação curta aqui é, se você ainda não viu Fullmetal Alchemist, se você ainda não leu Fullmetal Alchemist, por favor, vá atrás disso. Agora, a partir daqui eu vou dizer motivos que eu acho que são pra te convencer a fazer isso. A primeira coisa é que eu acho que Fullmetal Alchemist é uma história que ela é capaz de me fazer rir loucamente em um instante e chorar e ficar emocionada no outro. A Hiro Murakawa, eu acho que ela é uma das autoras que eu mais admiro nesse sentido. Eu acho que ela consegue alternar muito bem os momentos de comédia e de drama, sendo muito boa nas duas coisas, o que é muito raro, né? Normalmente você tem histórias que pesam pra um lado mais do que pro outro, ou às vezes que quando tentam puxar pra um desses sentimentos, acabam exagerando um pouco, né? Tentam ser muito dramáticas e aí fica um dramalhão mesmo, que eu também choro porque eu sou muito sensível, eu choro até com comercial de margarina, vou dizer. Mas eu acho que no caso de Fullmetal Alchemist, você tem um equilíbrio muito bom dessas coisas. É uma história mais dramática, mais de ação, na minha opinião, mas também tem uns momentos de comédia muito bons e que às vezes servem até pra te fazer sentir mais o momento do drama. E com isso eu já queria trazer um dos outros motivos que me fazem amar essa história. Os personagens. Porque esses momentos de comédia, muitas vezes, eles reforçam traços de personalidade
personalidade desses personagens, que, como eu falei, fazem o drama ficar mais intenso, né? Porque você se preocupa com eles, porque você quer que eles fiquem bem. E os personagens de Fullmetal Alchemist são muito interessantes. Eu acho realmente surpreendente quão carismático é esse elenco, vamos dizer assim. Porque, ok, você tem os protagonistas, o Edward e o Alphonse são muito interessantes, o contraste da personalidade deles já é bastante legal. Você tem o Ed, que é aquele cara meio sem tempo irmão, que é o cara que vai brigar, é esquentadinho. Ao mesmo tempo, ele é aquele cara que vai dizer umas verdades na sua cara e vai reconhecer quando você tiver certo, sabe? Uma hora ele vai admitir, apesar dele ser cabeça dura. Por outro lado, você tem o Alphonse, que é super fofinho, que é o cara que vai ver um gatinho abandonado e vai pegar e vai esconder dentro da armadura dele. E é muito bom ver como os dois brigam por muitas coisas, eles são irmãos. E eu, quando vejo esses dois brigando, eu penso muito em relação de irmãos mesmo. Eu tenho um irmão, e é óbvio que a gente não saiu numa jornada para procurar uma pedra filosofal para recuperar os nossos corpos, mas a gente tem uns confrontos e umas opiniões divergentes em algumas coisas que eu reconheço muito em algumas brigas do Ed e do Al. Além disso, eu acho o design deles muito maravilhoso. Eu amo que o Ed usa essas próteses, né, que eles chamam de Automale no universo de Fullmetal Alchemist, que é um universo que tem muitas pessoas com deficiência e elas usam essas próteses. Tem uma indústria inteira de próteses que são mega tecnológicas e tudo mais. E o Alphonse, que é basicamente uma armadura, porque ele não tem o corpo físico dele, a alma dele tá fixada em uma armadura, que é essa coisa mais fofa da face da Terra. E tem aqui o funquinho dele, com os gatinhos que ele adota. E assim, eu sou muito apaixonada no Alphonse. Essa aqui é uma versão mais fofa, né, que é quando a Arakawa gosta de fazer uma parte mais comédia e tudo mais, mas eu gosto muito desse design de, assim, ele é esse grandalhão, mas ao mesmo tempo ele pode ser muito fofinho, porque ele por dentro é uma criança ainda, né? Mas Fullmetal, apesar de ser muito sobre os irmãos, principalmente sobre o Ed, não é só sobre eles, e eu acho que o que brilha pra mim nesse anime é que o elenco todo brilha, sabe? Você tem personagens secundários e até terciários que são cheios de personalidade. Eles não são tipo a Tenten do Naruto, sabe? Nada contra a Tenten, desculpa, mas assim, poxa vida, né? Você tem muitos personagens que têm destaque, que têm os seus dramas pessoais, que têm as suas falhas, e que a história te faz amar tanto quanto os protagonistas. Às vezes até pessoas com as quais você não concorda muito, mas a forma que elas são mostradas te faz se afeiçoar a elas também. A forma como elas tratam as pessoas queridas ao redor delas, ou a forma que elas mudam e que elas evoluem ao longo da história, faz com que você se apaixone também por esses personagens. Eu acho um grande feito, assim, que mesmo personagens que são mostrados depois, que entram lá pra frente na história, por exemplo, personagens de um outro país que acabam aparecendo mais pra frente, mesmo assim você consegue se afeiçoar a eles lá na frente. Então, assim, eu sou muito cadelinha dos personagens de Fullmetal Alchemist, eu gosto muito. E eu queria dar destaque pros antagonistas dessa história, né? São muitos deles, e eu acho que eles também são muito interessantes. Você tem um escopão, assim, tem pra todos os gostos. Tem alguns que são mais ou que são menos interessantes, né? Mas eu gosto muito como vários deles têm também qualidades e defeitos, mesmo alguns que você imaginaria que eles seriam umas caricaturas, assim, eles trazem uma certa complexidade, eles te surpreendem nas escolhas deles muitas vezes. Ainda mais quando você pensa, por exemplo, nos homúnculos, que são personagens que são batizados em cima dos 7 pecados capitais. Então você imagina que inveja vai ser invejosa. Você imagina que ganância vai ser ganancioso. E por aí vai. Mas eu acho que a forma que esses pecados são apresentados também acaba sendo de um jeito não tão óbvio, 100% óbvio, apesar de ser esperado. É sempre legal de ver até que ponto que vai essa representação, sabe? E uma coisa que eu acho bastante interessante em Fullmetal Alchemist, que eu acho que eu quero fazer um vídeo só sobre isso mais pra frente, é sobre como essa história não foge de temas difíceis, na minha opinião. Ela mostra esses personagens que são queridos pra você, mas também mostra como esses personagens são envolvidos em um regime que fez coisas horríveis no passado. É uma história que não foge de mostrar temas como crimes de guerra, genocídio, exclusão social e mil outras coisas que são discutidas. Dá até pra debater nos comentários se são discutidas
construídas de um jeito legal ou se não são. Eu sei que houve debate sobre isso aí nos últimos tempos, mas eu acho que Fullmetal traz discussões muito importantes sobre esses temas e sem isentar os personagens do que eles fizeram. Muitos dos nossos personagens queridos são personagens que estavam no exército na época em que esses crimes foram cometidos. E em vez de ser aquela coisa, ai, mas ele era bom, sabe? O exército cometeu essas coisas, mas esse aqui era gente boa. Não, eu acho que a história, ela pega e fala, não, ó, esses caras também fizeram isso e eles têm que lidar com não só o trauma que eles sofreram nessa época, mas com o mal que eles causaram. E eu não acho que isso seja uma coisa fácil de fazer funcionar e ainda fazer o público gostar desses personagens. Mas pra mim, Fullmetal conseguiu. Outra coisa que eu acho legal destacar, aí falando das adaptações animadas, é que as duas, na minha opinião, têm muitas vantagens visuais. A primeira animação, por algumas escolhas de iluminação, a trilha sonora, que eu acho, assim, muito marcante. Qualquer pessoa que acompanhou esse anime fica, no mínimo, tocada quando ouve Bratia, né? Que é a música falando dos irmãos, que toca o tempo todo, é um tema aí dos irmãos Elric, e é realmente muito linda. E no Brotherhood, principalmente, apesar de eu achar que ele não é tão artisticamente interessante nessa parte da iluminação, da parte mais dramática das coisas, eu acho que ele se destaca muito nas cenas de ação. Porque é isso, né? Não todos os mangás shonen, mas muitos dos mangás shonen mais populares têm o momento da lutinha. E eu acho que o mangá de Fullmetal Alchemist, ele traz esses confrontos de um jeito muito legal, mas eu sempre gosto de ver a versão animada também. E o anime de 2009, o Brotherhood, ele tem cenas de ação que são muito maravilhosas. Eu acho que praticamente todas as batalhas, assim, os grandes confrontos, as grandes cenas de ação, são muito boas pensando em animação, sabe? É gostoso de assistir, você vê fluidez nos movimentos na maior parte das vezes. E a equipe do Studio Bones foi muito talentosa nessa produção, né? Além disso, ainda falando das animações, eu acho que Fullmetal Alchemist tem algumas das aberturas e encerramentos mais marcantes desses animes que são considerados clássicos e tudo mais. Eu acho que essas sequências realmente se destacam, seja na música, seja na parte visual em si. E assim, eu tô falando aqui há tanto tempo, mas eu ainda nem toquei nas coisas que o anime discute, nas questões filosóficas, nas questões religiosas, na discussão sobre ciência, sobre método científico, na interpretação possível do uso de minorias como cobaias, na discussão sobre colonialismo, imperialismo. Tem muita coisa que é abordada em Fullmetal Alchemist que eu acho que vale a pena ver como é discutido na história. É realmente uma história que eu amo muito e que, assim, eu acho que só cresceu nesses 20 anos, sabe? O meu afeto por ela. Eu comecei a ver Fullmetal, acho que lá pros idos de 2005, talvez. Fui ler o mangá depois que eu vi o anime de 2003. E eu lembro que quando eu fui ver Brotherhood pela primeira vez, eu não tava muito afim, porque eu gostava mesmo da representação visual de 2003. Mas depois o Brotherhood me pegou muito também. E é uma história que ficou comigo por muito tempo. Várias vezes eu uso exemplos de Fullmetal em coisas que eu vou explicar na vida ou vou discutir com amigos que também conhecem a história e tal. Então, realmente, essa história criada pela Hiro Murakawa me marcou muito. É lógico que ela tem seus problemas. Eu acho que a forma como ela lida com pessoas com deficiência talvez tenha algumas questões problemáticas. E eu queria, inclusive, chamar pessoas com deficiência pra falar sobre esse assunto aqui no canal mais pra frente. Mas eu acho que é uma história que vale a pena conhecer mesmo com esses pontos. Até pra ver como essas questões são discutidas lá e ver o que poderia ser feito diferente ou não. E eu acho que os pontos positivos e as discussões que a história traz valem muito a pena de acompanhar. Enfim, eu falei muito, eu não queria que esse vídeo ficasse tão longo, mas se me deixar, eu fico aqui 2 horas falando de Fullmetal Alchemist. Não quero transformar tudo que eu falo aqui no canal em uma série de vídeos, mas a minha vontade é fazer uma série de vídeos de Fullmetal. Não prometo nada, tá? Mas se vocês quiserem, sugiram aí nos comentários temas que vocês gostariam de ver discutidos. Eu vou me arrepender de pedir pra vocês darem sugestão, porque eu vou querer fazer tudo. Enfim, comenta aqui embaixo também o que vocês mais gostam em Fullmetal e se vocês recomendariam e por que as pessoas conhecessem essa história. Lembrando que tem o link pra imersão dev aqui na descrição. E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.